É igual memória. Quanto mais foco você dá para a memória, mais memorável ela fica. Tanto é que esse é um dos maiores erros do mundo da psicologia. Reviver o problema. Reviver a raiz do problema. Porque uma vez que você revive uma situação ruim, o que você está dizendo para o cérebro? Que aquilo é relevante e fica cada vez mais fácil se lembrar. Então, quando o seu cérebro é uma máquina, se você diz para ele, lembre-se disso, e você pratica todo dia, o que ele está aprendendo? A fazer isso cada vez mais fácil. Né? É uma sequência de sinapses. Quanto mais você percorre essa sinapse, mais fácil fica percorrer essa sinapse, vira hábito. Então, quando a pessoa é obrigada a reviver um trauma, o que ela está fazendo? Se retraumatizando. Ela está dizendo para o cérebro, cérebro, volta para essa cena. Cérebro, volta para essa cena. Cérebro, volta para essa cena. E o cérebro fala, ok, vou voltar então. E quanto mais volta, mais fácil fica voltar. E aí a pessoa fica cada vez o quê? Aquela memória fica cada vez mais o quê? Real. E qual é o oposto disso? Quando você visita cada vez menos aquela memória. Quando menos você visita, menos emoção você vai dando. E com menos emoção, aquilo vai desaparecendo. Vai deixando de ser importante. Até o momento que, puxa, tem uma coisa aqui que aconteceu que nem me lembro mais direito como é que foi. Por quê? Você deu menos atenção no seu dia a dia para aquilo ali. Seu cérebro foi ensinado por você a não pensar mais naquilo. E aí o que acontece? Você deixa de pensar com o tempo. É a natureza. Isso é o normal. Quando a gente pensa em memória, é normal. Acontece uma coisa legal, o que você faz? Você conta para todo mundo. Você sonha com aquilo. Antes de dormir, você revive. O que você está dizendo para o cérebro? Que aquilo é importante, então decore. Quando você não faz isso, o que você está dizendo? Que aquilo que aconteceu no seu dia não é relevante o suficiente para você se lembrar. Fala, Tiagão. Então, no caso, a gente está falando de ativamente esquecer coisas. Isso. Ou ativamente fazer algo ser memorável. Tá. E aí a gente está partindo do pressuposto que isso não vai para algum outro lugar, tipo, Que um outro lugar? subconsciente. Um subconsciente. Aí que tá. Deixa eu te contar um segredo. Quer ouvir? Tô aqui para Subconsciente, isso. subconsciente, inconsciente e consciente não existem. Sim, claro, são todas abstrações da psicologia e da O psicanálise, que como existe? milhões de coisas que O a que gente estuda. A existe? língua Lobo também não existe. frontal, você tem o parietal, você tem a hipótese, né? Você tem o cérebro, e você tem a sinapse, você tem Sim, o corpus colosso, que no meio, você tem isso. Não claro. existe um espaço Sim. Físico, para não. consciente, inconsciente, subconsciente. Uhum. Inclusive, não existe raiz de problema algum. Sim. Não existe a raiz. Onde é que está a raiz do meu problema, então? Onde é que Onde está está o alojado no seu nerve cérebro breakdown? Né? físico? O meu nerve breakdown, né? Tipo, onde é que está o nervo que quebrou? Qual deles? Não Não existe. tem, né? Né? É um jeito abstrato de descrever aquilo. Sim. Então, quando você ensina o cérebro a fazer alguma coisa diferente, mudar o ponto de Você vista, muda o ponto de vista. ele aprende a mudar o ponto de vista, cria uma sequência de sinapses novas, que produz uma nova emoção que reage de maneira diferente. Acabou. A Sim. não ser que você Fisicamente. volte para o Ativamente. pensamento Sim. anterior. Sim, Então, por conscientemente exemplo, vamos sempre. imaginar que alguém tem medo de lagartixa. E aí faz uma técnica de mudança de ponto de vista e ela deixa ele ter medo. E aí o marido começa o quê? Sacanear. Lagartixa! Taca a lagartixa no Uhum. rosto dela. O que vai acontecer? Ela vai voltar a desenvolver o medo. Mas por Claro. quê? O marido, filho da puta, tá sacaneando com ela. Sim, Tá porque agressivo existe um ela. outro estímulo real, não é uma coisa que tá lá, Exatamente. né? Um outro Uhum, sim. estímulo está sendo usado, e aí o cérebro vai o quê? Repetir aquilo que ele já conhecia. Aquilo que ele já viu. Por Tá, quê? Você não entendi. apaga o que ele aprendeu, você não apaga o que o cérebro aprende. Não tem como você apagar. Você tem como construir um novo Em jeito de reagir cima. àquilo. Sim. Aquilo que você aprendeu a fazer está aí dentro. Construiu. Talvez você não esteja mais percorrendo esse jeito de pensar, mas está Mas lá. tá lá. Se o gatilho acontecer de novo, volta a pensar Volta daquela lá. maneira. Então, é Sim. muito mais treinar o cérebro a pensar de maneira diferente e fazer com que essa maneira diferente seja para o cérebro A mais principal, gostosa, né? mais Uhum. útil, mais prazerosa, ao ponto de ele preferir essa aqui do que aquela. Sim. E aí ele Entendi. aprende, ele continua tendo os dois, mas qual que ele percorre?
Aqui esse ele novo, prefere, até claro. virar hábito. Sim. Uma vez que virou hábito, já é quem você é. Você não precisa ficar pensando para fazer diferente. Já vai no automático. E isso a gente Faz chama de sentido. inconsciente. Uhum, sim, Né? Mas o inconsciente é isso, né? É esse processo natural de construção de sinapses. sim. Então, e a gente culpa muitas vezes o meu inconsciente está me atrapalhando. Não existe ninguém dentro de você te atrapalhando. É você mesmo que Espero está que te não. atrapalhando. Sim, Você só não construiu um jeito de pensar mais útil. Uma vez que você aprende a mudar o seu jeito de pensar, acabou. entendi. Tá? Faz Então, sentido. e foi legal a sua pergunta do será que se eu resolvo aqui não vai aparecer em outro lugar? Não tem o motivo de aparecer em outro lugar. Porque não existe conexão neural para acontecer isso. São conexões neurais que estão acontecendo ali. A não ser que alguém diga, alguém conecte para você. Se alguém dizer, isso aqui, Tiago, significa aquilo ali. Aí você conectou. Você fez uma construção nova, mas porque alguém induziu.